Luan, eu sou aquele tipo de cara que gosta de comprar na baixa. Eu já coloquei isso na minha cabeça, eu quero comprar na baixa. Eu sei também que o dinheiro é limitado. E eu quero aumentar a rentabilidade da minha carteira. Quem não quer? E aí eu vi que nesse ano, ano de alta na Bolsa de Valores, o Banco do Brasil foi um dos poucos bancos que caíram. Uma das poucas ações, inclusive, que caíram. Enquanto isso, o Bradesco subiu bastante, uns 60%. E eu comprei Bradesco lá na baixa. Eu peguei Bradesco 4 a R$ 12. Agora tá quase 20. E eu fico pensando, será que não seria uma boa eu pegar o lucro do Bradesco, usar esse lucro e comprar Banco do Brasil na baixa? Porque eu sei que é improvável um cenário de quebra do Banco do Brasil. E eu queria saber se ele está barato o suficiente para justificar esse tipo de decisão. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E antes de continuar, eu vou deixar aqui na descrição uma planilha gratuita de aposentadoria para você fazer as suas simulações. Baixe que é de graça. E como eu falei, primeiro começando aqui por Bradesco 3, as ações ordinárias do Bradesco. Está custando R$ 16, uma subida de 54%. É muito? Claro que é muito. Só que a 4 subiu 65% nos últimos 12 meses, está 18,70. E a ação já esteve aqui na casa dos 12, ó, 11 até, ainda nesse ano inclusive. É que aqui eu estou pegando a cotação ajustada pelos dividendos, quando eu troco aqui no Investidor 10, estava R$ 12 mesmo mais ou menos, tá? Então assim, quem pegou ganhou muito dinheiro já. E aqui vai uma dica para você. Por que existe essa diferença de preço em Bradesco 4 e 3? Então, primeiro, a gente nota que a Bradesco 3 negocia hoje um índice preço-lucro de 7,95. Ela é mais barata que a 4. Ainda, o indicador preço sobre valor patrimonial da ação é de 0,96. Ou seja, o valor de mercado do Bradesco na 3 acaba sendo inferior ao que ele tem de patrimônio dos acionistas, que é o patrimônio líquido. Mas na 4 negocia-se com ágio, não tem desconto. O ágio é de 13%, por isso 1,13. E o dividend yield na preferencial está mais baixo também, 7,19 contra 7,64. Apesar de a ordinária receber um dividendo por ação menor, então ela está com um dividend yield maior que a 4, apesar de ter um dividendo por ação menor. Isso só mostra que a 4 está bem mais precificada. Então, note o seguinte, eu vou pegar aqui para você o dividendo por ação, ó, dividendos pagos, nesse ano 95 centavos por ação. Já na 4, esse dividendo é de 1,5, então tem um dividendo maior. Esse é um dos motivos pelos quais o pessoal, né, que quer dividendo, eu quero dividendo, o pessoal corre comprar a 4. Mas não só isso, existe a questão da liquidez. E, eventualmente, você pode não dar tanta importância para a liquidez, mas você não deveria pensar dessa forma. Porque a liquidez não é um problema na hora de você entrar, na hora de comprar. Na hora de comprar tudo é lindo, né? Facinho de comprar na bolsa. O problema é no momento da saída. Na hora de sair que é o problema. Ah, mas eu não estou comprando pensando em vender. Igual você, quando vai casar, você não pensa em se separar. Só que pode acontecer. Não é essa questão, eu não penso nisso. Não interessa o que você pensa. O que importa é a vida é imprevisível e tudo pode acontecer. Então tem que pensar previamente na liquidez porque ela é a sua liberdade de saída, sem que você perca dinheiro, né? Então você tem que olhar assim para a liquidez. E o mercado não premia a liquidez. Sabia disso? Como assim, Luan? O que acontece? Vamos lá. Vamos lembrar do tripézinho de liquidez, risco e rentabilidade? Então, a liquidez faz parte desse tripé. A gente tenta equilibrar esses três. Aí eu te pergunto, vamos lá. Se eu tenho menos liquidez em um investimento, teoricamente, o meu retorno esperado tem que ser maior, né? Claro, eu estou sacrificando liquidez, que, como eu disse, não é um problema na hora de entrada, mas pode ser um grande problema no momento da saída, onde, se eu precisar sair às pressas, o mercado vai, olha, me amassar, vai fazer eu perder dinheiro na venda. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais o Barsi já comentou que perdeu dinheiro com fundo imobiliário. Ele tentou sair, perdeu dinheiro. Então, aí que tá. Liquidez é importantíssima. Só que o mercado não premia. Pela lógica, eu teria que ser premiado com retorno maior por comprar uma ação de menor liquidez ou de liquidez muito baixa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Geralmente, a ação de menor liquidez é a ordinária, que tem direito a voto. A preferencial não tem direito a voto. A ordinária é a ação do controlador. Por que o mercado não premia o fato do controlador não ter liquidez? Porque o controlador, se ele for vender o seu controle, ele não vai vender na bolsa. Ele não vende na bolsa. Então, o controlador do Bradesco, que tem ordinárias, ele não vai vender na bolsa. Não é louco de fazer isso. Ele pode vender um pouquinho, mas o volumão, lá ele vai vender para quem? Para um terceiro específico e por um preço certo.
Não tem essa de volatilidade. Quer comprar? É esse preço. E geralmente tem um prêmio acima do preço da bolsa, porque eu estou vendendo o controle, que é uma coisa que tem muito valor. Por isso a importância do tag along. O pessoal ignora, o tag along é muito importante porque estende esse preço para os minoritários. No caso do Bradesco, as duas têm tag along. E se você consulta aqui no Investidor 10, ó, empresa, tag along, 100% nas ordinárias. BBDC 4, 80%. Mas tem tag along, pelo menos 80%. Então, o que eu quero te mostrar aqui? O fato de eu comprar uma ação menos líquida, eu não vou ser remunerado por isso. Tanto assim que a ordinária do Bradesco é mais barata, apesar de ter um dividendo menor. Ela é mais barata e ela tem uma liquidez menor. Ó, vou clicar aqui em empresa de novo. Liquidez. 84 milhões. Preferencial, liquidez, 530 milhões, muito mais líquida. Então veja que, mesmo tendo mais liquidez, ela é mais cara. Ela já tem mais liquidez, ela é mais cara. Então o que seria o lógico? A ordinária, por ser menos líquida, ser mais cara que a preferencial. Seria o prêmio de sacrificar a liquidez. Mas não é isso que acontece. Então não ignore a liquidez porque você não vai ser premiado. Ah, mas eu sou um pequeno investidor. Calma lá. Você sempre vai ser um pequeno investidor? Essa é a sua intenção ou você pretende se tornar um investidor relevante? Não um mega investidor, não precisa disso. Mas você quer ficar pequeno para sempre? Você não tem que ter um pensamento tão limitante assim. Então é importante olhar para a liquidez. Primeiro porque você quer sim se tornar um investidor mais relevante, enriquecer na bolsa de valores. Segundo, porque você não é premiado por sacrificar liquidez. E terceiro, porque a vida é imprevisível, a gente não sabe se em algum momento vai precisar vender. Precisar mesmo. Porque a empresa é boa hoje, mas pode se tornar uma empresa ruim amanhã. A empresa é um organismo vivo, ela muda, você tem que acompanhar. Não é assim, comprei, vou largar, vai em foda-se, deixa aí. Esse comportamento me desculpe, mas é um comportamento nada diligente com seu dinheiro. Nada diligente. Você quer torrar dinheiro? Então haja dessa forma. Então assim, só queria te passar essa introdução aqui, aproveitando o ensejo, para você entender a diferença entre preferencial e ordinária. Só que assim, no caso do Bradesco, uma liquidez de 80 milhões já está ótimo. E aí eu vou pegar a ordinária, na minha opinião, por conta do desconto. Simples assim. Agora, vamos supor o seguinte, eu tenho aqui ordinária e preferencial com tag along, como é o caso do Bradesco. E aí, a ordinária só tem uma liquidez de 1 milhão. Pô, aí eu vou pegar a preferencial, cara. Liquidez de 1 milhão é muito baixa. Não para entrar eu consigo, mas para sair que é o problema. Liquidez significa eu ter liberdade de saída sem perder dinheiro. É isso, pensa nisso. Os grandes investidores, os investidores racionais, olham para a liquidez. E aí, qual que é a dúvida desse vídeo, né? Após toda essa divagação. Eu vou vender esse lucrão bonito de Bradesco para comprar o Banco do Brasil, que está caindo. Chegou aqui, ó, a R$30, despencou para 18 e retornou agora para 22. E aí? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui não existe resposta exata. Se você está na bolsa de valores e quer uma resposta exata, meu amigo, me desculpe, você vai se decepcionar. Aqui é uma análise de probabilidade. O que é mais provável de acontecer? Eu vou por esse caminho. É isso. Probabilidade. Probabilidade não é certeza. Então coloque isso na sua cabeça. Bom, dito isso, eu preciso entender qual ação tem mais potencial de continuar se valorizando e entregar também maiores dividendos no futuro. Esse é o pensamento. E outro detalhe, eu tenho que considerar pagamento de impostos na minha conta. Lembrando que o imposto é de 15%, salvo se eu vender só R$20 mil em um único mês. Isso você tem que colocar no seu cálculo para verificar matematicamente se faz sentido uma substituição ou uma realização parcial, que é sempre o melhor caminho para usar o lucro apenas para comprar uma ação que está amassada no mercado financeiro. Isso é claro se eu não tiver uma abundância de caixa e de dinheiro que eu possa utilizar para, sem precisar fazer a venda, já comprar direto. Geralmente essa é a melhor solução. Geralmente a melhor solução. Porque sempre tem o risco de a ação que já está mais precificada, no caso o Bradesco, continuar subindo mais. E a ação que não está precificada adequadamente, ou pode até estar nesse momento, mas que caiu, ela levar mais tempo para se recuperar. E aí você errou o timing, você fez a venda de maneira precoce. Esse é o grande risco, fazer venda de maneira precoce. Então o risco de timing é o maior de todos aqui. Mas antes, vamos lá. Após toda essa subida, você não pode concluir automaticamente que Bradesco não tem como subir mais. Ou que, só porque subiu 50% ou 60%, não tem mais potencial de valorização que o Banco do Brasil, que caiu. Cuidado! Essa conclusão é muito simplista e errada. As coisas não são tão simples assim. Elas não precisam ser tão complicadas, mas toda essa simplicidade vai fazer você cometer diversos erros. Todo mundo está suscetível a isso. Então, veja o seguinte, o que você tem que olhar? Primeiro, a gente está falando de duas ações cíclicas com lucros um pouco instáveis, que oscilam muito, que não possuem tanta previsibilidade. Por quê? Se eu estiver falando de um banco mais cíclico, como é o Banco do Brasil,
por estar muito exposto ao agronegócio principalmente, e eu estiver comparando esse banco com lucros mais instáveis, com um banco que tem lucros mais previsíveis e progressivos, aí é um grande erro. Por exemplo, um Itaú da vida, eu nem cogitaria fazer isso. Eu nem cogitaria, vou fazer uma venda só do lucro do Itaú para comprar banco. Eu nem cogitaria fazer isso, porque o Itaú é um reloginho de evolução. Agora, se eu estou falando de empresas quase tão cíclicas quanto commodities, aí pode fazer sim sentido. Como que eu sei isso? Você dá uma olhada na evolução do lucro líquido. Vamos pegar o Bradesco aqui, ó. Eu vou clicar em contábil e o que eu vou notar aqui? Ó, essa barrinha verde é a barrinha da receita. O que eu quero é o lucro. Então eu só vou olhar para a barrinha dourada aqui. Nem sei se é dourado, né? Nem sei que cor é essa. Mas enfim, vamos dar uma olhada primeiro o que aconteceu com o lucro no total. Ó, o lucro saiu de uns 10 bilhões para, nesse ano, fechar uns 24 bilhões. 24 bilhões nesse ano de 2025. Nesse sentido, o lucro cresceu uma taxa de 6% ao ano. Não é muita coisa, né? Vamos combinar? O Itaú foi 13%, mais que o dobro. Para pensar, ó, o lucro saiu de 10 para 24 em 15 anos. É pouco, né? Então já começa por aqui. Significa que o lucro do banco ele vai e volta, vai e volta. Será que é isso que aconteceu? Olha só, 10 bilhões, aí subiu para 11, aí subiu para 11,3, 12,5. Então, 5 anos de lucro consecutivo aqui subindo. Então, aí foi bom, um excelente período aqui. Aí começou, ó, 5 anos. Isso aqui é raro, hein? Tá, aí começou a cair. Caiu, voltou a subir. Então, o que acontece, ó? Até 2015 foi subida, de 2010 a 2015, 5 anos. Aí depois passou 3 anos caindo e voltou em 2019 a subir, para 22 bi, que é mais ou menos o lucro desse ano de 2025. Aí caiu com a pandemia, voltou a subir, e aí começou um declínio de 2, 3 anos. Então, você vê que fica mais ou menos um padrão de 5, 3 anos, 5, 3 anos. De novo, é probabilidade, é um padrão que pode não se repetir, mas ficou nesse patamar aí. Sobe 5, cai 3, ou sobe 2, cai 2. Então fica assim, 3, 2, 5. Mais ou menos esse é o padrão. O que está acontecendo agora? Um ano, subiu. Ou seja, de 2 a 3 anos de subida consecutiva. O máximo foi 5. Então vamos ficar no meio do caminho mais um ano de subida, 2026, e depois ou vai estagnar ou vai cair. No final das contas, toda essa evolução representou 6%, mas não é linear. Sobe um tanto, cai, sobe um tanto. Normal isso com as empresas. As empresas excepcionais, acima da média, que conseguem uma evolução, tipo um Itaú, por muito tempo. Então esse é o padrão, né? Então tem essa oscilação dos lucros em Bradesco. Perfeito? Então eu já sei que é um banco cíclico por conta disso. Agora vamos dar uma olhada no Banco do Brasil. Contábil, máximo. O Banco do Brasil ele foi ainda mais volátil, porque ele chegou a ter um prejuízo em 2013. Mas como é que foi a evolução? Saiu de 11,33 bilhões e alcançou quase 30, só que declinou para 18 nesse ano. Ou seja, a taxa de crescimento foi de 7%. Foi até melhor que o Bradesco. O Banco do Brasil é melhor que o Bradesco, até mais eficiente. Perfeito, então. Só que, olha, o gráfico é mais oscilante. Então, ele cresceu mais, só que ele teve mais volatilidade que o Bradesco. E olha só esse padrão aqui. 2011 caiu para 11 e teve prejuízo aí e evoluiu. Então foram 2 anos aqui, 3 caindo e 2 para se recuperar. O que está acontecendo aqui, ó? Aqui, ó, 2 anos. Pode estabilizar ou cair em 2026 e voltar a subir. Então ainda tem 2026, que é uma incógnita. Tá vendo a tomada de decisão aqui? Tô te dando elementos para tomar decisão de maneira mais racional, com juízo de probabilidade, não de certeza. Então saiba que você eventualmente poderia ter que esperar 2026, amargando perdas com payout de Banco do Brasil caindo para 30%, como caiu, dividendos baixos. Então você tem que estar ciente disso tudo. E sempre tem, o Bradesco pode continuar subindo, como a gente viu no padrão. Então eu não ficaria surpreso com 2026 de Bradesco ainda subindo o lucro, e as ações provavelmente evoluiriam, e Banco do Brasil ou caindo ou estabilizando nessa faixa. É provável que caia, porque o primeiro trimestre de 2025 em Banco do Brasil foi ainda bom. Aí despencou a partir do segundo e despencou para 3 bilhões de reais. Olha só isso aqui. No primeiro trimestre, o Banco do Brasil se aproximou de uns 8 bilhões, aí começou a cair, ó, para 3 bilhões, lucro líquido contábil. Então, se esse lucro melhorar um pouco em 2026, a gente teria um lucro entre 12, se ficar assim, ó, a 3 bilhões, a 15 bilhões. Vai cair então 2026. Dificilmente não vai cair. Dificilmente. E Banco do Brasil a 18 bi vale 27 na minha visão. A 15 bilhões vale 22,84. A só 12 bilhões, que é 3 bi vezes 4,
18,27. Você pode escolher o cenário mais pessimista ou intermediário para estabelecer a sua margem de segurança. E aí, o que eu preciso olhar aqui também? O retorno sobre o patrimônio líquido. Porque empresas cíclicas, em cenário de baixa do lucro, esse ROI cai, depois ele volta. Qual que é a média? Vamos olhar aqui para o fenômeno de regressão à média, de retorno às médias. E a gente olha para o ROI histórico aqui do Banco do Brasil, a média está aqui, ó, 14%. Então a gente vê que o ROI hoje, de 8 a 10, está muito baixo. Então a tendência é ter uma retomada. Então o Banco do Brasil hoje está com um ROI muito baixo, só que a tendência é ter uma grande retomada. Já o Bradesco, olha só, ele já evoluiu bastante, ele chegou nesse ROI aqui do Banco do Brasil, 8 a 10%, que é baixo, ainda mais com uma Selic a 15, e aí ele retornou aqui para 13, que é a média. Na verdade a média aqui está dando 11, mas é uns 12 a 13. E o ROI, na verdade, agora está em 14,15. Está acima da média, inclusive. Ou seja, o ROI, na minha opinião, de Bradesco, não tem como evoluir muito acima disso. A não ser que o banco melhore muito, muito. Mas você tem que contar com uma hipótese mais conservadora. É sempre preferível ter um viés mais conservador. Então, você não concorda comigo que a melhora de Bradesco é mais improvável, assim, uma melhora substancial, que encha os olhos, etc? E o indicador preço-valor patrimonial? Ele, nas ordinárias, está bem próximo da média já, ó. Então já não tem mais tanta upside aqui. E o Banco do Brasil? Qual que é o indicador preço-valor patrimonial? Ele está distante, né? 0,76, quase chegou em 1. O mercado sempre tenta ir pelo menos para o patrimônio líquido, mesmo na estatal, isso se o lucro não tiver uma queda drástica como teve no Banco do Brasil. Então tem aqui um desconto muito bom, né? Hoje cerca de 30% em relação ao patrimonial. Então o detalhe é, Banco do Brasil está com PVP abaixo do histórico, com alto desconto. O PVP do Bradesco não tem mais tanto desconto em relação às suas médias. O ROI do Bradesco já está até acima da sua média histórica e o ROI do Banco do Brasil está bem abaixo da média histórica. Então, pensando em regressão à média, o Banco do Brasil tem sim mais potencial de valorização, não há dúvida disso. E pensando até no comportamento do lucro dessas duas ações, o Bradesco tende a ter uma evolução do lucro por mais um ano, ou no máximo 2. Já o Banco do Brasil, ele tende a declinar o lucro por mais um ano, depois uma evolução de uns 3 a 4 anos. Então, assim, me parece, com base nesses elementos, de novo, não é recomendação, de novo, não tem certeza de nada aqui, mas me parece, do ponto de vista de probabilidade, que Banco do Brasil tem maior potencial. Ainda mais porque o agronegócio é bem mais cíclico, não tem a russa. De tal modo que, se você não tiver abundância de recursos para comprar Banco do Brasil dentro da sua margem de segurança, realizar lucro em Bradesco, um lucro substancial, pode ser uma boa ideia, mas não nesse ano. Eu diria que o melhor momento seria no ano que vem, ano de eleições, onde Banco do Brasil pode ter ainda uma queda um pouquinho mais de lucro líquido e as estatais costumam ser mais voláteis. Já o Bradesco não sofre tanto como estatais em termos de eleições, ano de eleições, mas o ano que vem é provável que tenha realização de lucro, sim, com o estrangeiro dando uma realizada por conta desse ano, mas Banco do Brasil tende a ser mais volátil. Ainda mais se o lucro declinar um pouco mais e o Bradesco subir mais o lucro líquido. Então, até pensando em timing, posso estar completamente errado. Aqui é chute total, mas um chute mais consciente. Pensando em timing, o ano que vem tende a ser mais interessante, principalmente com o resultado do segundo trimestre, que aí já vai ter passado abril, eleições, essa coisa toda. Mas, de todo modo, considerando que Bradesco ainda pode continuar subindo o lucro, talvez por 2 anos ainda, eu não zeraria, não pensaria. Geralmente, zerar é a pior decisão que você vai tomar na tua vida. É a pior decisão, porque se a empresa performar muito bem, você não vai se beneficiar disso. Agora, vender uma parte, uma pequena parte, fazendo conta, pode fazer sentido. Ainda mais se você está concentrado em Bradesco. Muita gente se concentrou, mas sem pensando naquela ideia. Não quero pagar imposto. Não tenho pressa também. O Banco do Brasil pode afundar em 2026. Então, por que não se limitar aos 20 mil por mês? Você que tem uma posição muito grande. Nossa, eu acumulei 500 mil em Bradesco, 1 milhão em Bradesco. Mesmo assim, 20 mil. Não há pressa. Como eu disse, é provável que o Banco do Brasil ainda tenha uma performance ruim no ano que vem. Os dividendos serão baixos ainda. E Bradesco vai continuar indo bem ainda. Mas tem um limite. Por conta justamente desse histórico de ciclicidade desses dois bancos. Ao contrário de um Itaú, como eu já falei. Então essa é a minha visão. Não sei se esse vídeo vai envelhecer bem, depois você me cobra em 2027, mas parece um padrão muito similar ao que aconteceu com o Bradesco. De novo, quer fazer uma realização é parcial, no máximo, sem pressa nenhuma, porque não há nenhum indicativo de que Bradesco vai cair no momento, vai despencar o lucro. Cotação é imprevisível. E sempre pensando em não pagamento de imposto. O imposto diferido é a sua riqueza, é um dos grandes componentes dos juros compostos.
é o que o Buffett diz. E falando de impostos, eu quero te dar um recado aqui da parceira do canal, que é a Grana Capital, que é um aplicativo indicado pela B3 e nele você automatiza por completo o imposto de renda e ainda faz a declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos. Eu vou te mostrar o aplicativo por dentro. E aqui está o aplicativo da Grana. IR mensal é a principal ferramenta. Porque aqui eu controlo o imposto de renda e eu não preciso ficar subindo nota de corretagem, já puxa da B3. Puxa tudo. E ó, tem o isentômetro, que é uma mão na roda. Você não precisa ficar controlando quanto que você vendeu no mês, ó. Novembro teve 15 mil em vendas, dezembro não teve nada, e é isso, né? Ele controla para você. E se você tem pendência de imposto de renda que você não pagou, porque confundiu, esqueceu, ele pega desde janeiro de 2020 e já emite a DARF aqui para você. Você paga do jeito que quiser. Então, é uma mão na roda e resolve esse problema. E ainda tem aqui a declaração por preenchimento automático, que você faz em menos de 5 minutos. 5 minutinhos, coisa rápida. Então, assim, além de ter aqui um consolidador, onde tem a seção de proventos para você acompanhar os proventos, mas as principais ferramentas são preenchimento automático do imposto de renda da Bolsa de Valores e o IR mensal aqui, ó, que é excelente. E pega ações, ETFs, opções, pega tudo aqui no Brasil. Então, baixe o Grana, está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e o QR Code na tela. E se você utilizar o cupom MIRAI, você vai receber desconto exclusivo, garantindo para o ano que vem o IR mensal e a declaração em menos de 5 minutos. Tem que assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo. Link na descrição. Mas e aí? Esse aqui é um vídeo perigoso porque o pessoal vai entender tudo errado. Tentei ser o máximo cauteloso aqui, mas a ideia espero que tenha ficado bastante clara. Na dúvida, não faça nada. Carregue a posição, especialmente se você tem recursos em excesso para comprar Banco do Brasil, se é a sua intenção, não é nenhuma recomendação. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu tratei de algumas limitações do método de preço teto do Basel.